E olha só, gente, a gravidez para a grande maioria das mulheres costuma ser uma época repleta de expectativas e incertezas. O bebê é menino ou menina? Como vou conciliar o emprego com a maternidade? Ele vai puxar mais a mãe ou o pai? Mas além das dúvidas convencionais, a escolha do tipo de parto também costuma tirar o sono de muitas gestantes. A cesárea se tornou aí um dos procedimentos mais comuns no país e quase 50% dos brasileiros vêm ao mundo dessa maneira. Entre os países da América Latina, o Brasil está em primeiro no ranking dos que mais realizam a cirurgia. Esse assunto ele tem tirado tanto sono de tanta mamãe, de tanto papai, tantas dúvidas que são tidas em relação a isso, quando a mulher engravida e a espera do parto, que a gente hoje vai falar aqui no nosso programa com o Dr. Jailson Costa, ele que é médico obstetra. Quero aproveitar para agradecer aí pela participação no programa, doutor. Muito bom dia. Bom dia. Bom, e os dados mostram, né? Quer dizer que 50% dos brasileiros vêm ao mundo de uma cesariana, doutor? Isso. No Brasil nós temos esses elevados números aí. Essa taxa de cesariana é um pouco mais elevada do que os demais. O Brasil briga ali nos 3 primeiros países de maior número de procedimentos de nascimento por via cirúrgica, que é a cesariana chamada. Falando um pouquinho a respeito do parto cesariano, doutor, da cesárea, eu tive 2 filhos e os meus 2 filhos foram de parto cesárea. E eu lembro bem que já faz algum tempo, né? Júnior já tem 26 e Luísa ela tem 20. Eu sofri muito depois do parto, muita dor inclusive. Eu lembro muito dessa dor, muito intensa. E que durante alguns dias eu fiquei sem poder fazer várias coisas, né? E o parto cesáreo, ele te dá também isso, né? Você tem o bebê, mas depois do parto tem mulheres inclusive que apresentam até a depressão, porque dói muito, viu, doutor? Certo. A depressão, ela por si só não se relaciona com o tipo de parto, mas a dor, isso é verdade, ou seja, a recuperação pós-cirúrgica, porque o trauma no organismo materno é muito maior, então ela causa uma recuperação mais demorada para as atividades habituais do trabalho, das atividades domésticas, de cuidado com o seu filho. Então a cirurgia cesariana, ela tem esse grande problema, que é a recuperação um pouco mais demorada e um pouco mais dolorosa, e também as sequelas a médio e longo prazo. A longo prazo, porque sim. não é só apenas um momento ali imediato, mas a longo prazo também. Então, a cesariana é um procedimento sim que deve ser feito quando tem indicação médica, o que não pode ser banalizado, que às vezes ele é banalizado em algumas indicações médicas. Doutor Jailson, o que eu mais vejo nos dias atuais e o que mais é recomendado às mulheres é o parto humanizado, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse parto, porque muitas mulheres têm o medo da dor, por exemplo, né? Mas é um parto muito mais tranquilo, né? O termo humanização, assistência ao parto, na verdade é um termo que foi trazido à tona para resgatar esse cuidado e esse zelo que nós, profissionais da saúde de forma geral, médicos, enfermeiros, devemos ter com a nossa paciente no dia a dia. Então, humanizar significa assistir de forma respeitosa a nossa paciente num momento tão importante da família. Humanizar não significa ter apenas o parto normal, mas significa respeitar as decisões médicas e da família na hora da decisão do parto. Então, é um resgate, na verdade, desse respeito que a gente tem perdido a cada vez mais com essa vida moderna que a gente vai levando, e na medicina não é diferente, ou seja, esse cuidado e esse zelo, às vezes, ele pode ser perdido. Mas o que a gente sempre quer lançar a mão é do parto seguro. Sim. Seguro e humanizado, isso é o ideal. E a escolha do parto, por exemplo, muitas vezes não depende só da mãe, do pai ou do próprio obstetra. Eu conheço casos de pessoas que disseram para mim: Carla, não tem quem, eu não vou ter filho normal, não, eu morro de medo, eu vou ter uma cesárea. De repente, veio o bebê de forma natural, né? Sim, sim. Então acontece muito isso, né, doutor? Claro, o senhor que recebe várias pacientes no seu consultório deve passar muito por isso, claro, né? É um conjunto de fatores, né, que levam a paciente a ter uma via de parto da sua escolha. O que é sempre importante devemos respeitar e dialogar com as nossas pacientes.
a gente não tem o direito de impor uma decisão de parto a ela, exceto em indicações médicas muito pontuais. Mas a via de parto deve ser respeitada. E o medo da dor, que você falou no início, ele realmente existe. O medo da dor é um grande fator que faz a paciente ir para a via mais fácil na concepção dela, que é a via cirúrgica. Então, o que nós temos que ter, seja na rede pública ou privada, é mecanismos de alívio da dor, ou seja, Sim. como aliviar a dor da nossa paciente e deixar ela ter uma decisão tirando esse fator de influência que é a dor. A dor. Falando um pouco do que a gente vive hoje, da nossa realidade, porque hoje nós vivemos um mundo moderno, né, doutor Jailson, em relação à rede social. Então, a gente também acaba ficando muito mais próximo às coisas que acontecem às outras pessoas. Recentemente, nós tivemos aí o parto da nossa amiga Suiane Pessoa, que inclusive você esteve no parto dela, acompanhou todo esse parto. E a Suiane, desde o primeiro momento, ela inclusive me disse: Carla, eu quero ter o meu filho de um parto normal, humanizado. A irmã dela participou do parto, né, doutor? Foram algumas horas. Foram quantas horas no parto? Eu não sei precisar, mas foram mais de 10 horas em que eu estive com ela presente. Teve um né? pouco antes, ela em domicílio, enfim. E aí, ela desde o primeiro momento, ela não teve a questão do medo, né? Olha aí, inclusive tem a foto aí da Suiane com toda a equipe. Essa é uma equipe que trabalha realmente para consolar, para ajudar. É importante a presença de alguém da família também, né, doutor Jailson? É muito importante. Toda essa rede de apoio que se cria e a presença da família é muito importante, seja de uma pessoa querida, próxima, de confiança, porque são vários fatores que ajudam o paciente a ter confiança e também, o que a gente sempre fala, é ter uma experiência positiva do momento do parto. A experiência positiva é muito importante, não só a via de parto, mas o se sentir bem, ou seja, estar bem no momento do nascimento, isso é um grande desafio. Eu acho que tem que ser. O momento de nascimento de um filho, eu tenho uma filha, eu posso falar nisso, é um momento muito importante da vida de uma família. De uma família. Então, talvez o mais importante. E isso tem que ser um momento de prazer e um momento adequado. E a gente vê, por exemplo, aí o caso da Suiane, só colocando como pauta aqui para as mamães que estão assistindo o nosso programa, desde o primeiro momento ela sempre quis ter o filho normal, né? Mas alguma coisa poderia acontecer, né? E ela talvez não pudesse ter o parto normal, mas ela durou aí mais de 10 horas e ela ficou naquela expectativa. E eu sei que às vezes pode acontecer de algumas mamães que com o passar do tempo desistam, né? Ou queiram fazer logo a cirurgia, ou às vezes existe realmente a necessidade da cirurgia. O acompanhamento médico, o acompanhamento profissional, ele é importante, né, doutor Jailson? Muito todo importante. O pré-natal também. Pré-natal, o acompanhamento do parto. O nascimento é um momento de que pode acontecer algumas intercorrências, e é importante ter vigilância da equipe médica, equipe de enfermagem, toda essa equipe envolvida no processo, porque é um momento que pode haver intercorrências maternas e fetais e neonatais também, e a gente tem que se preparar para todos esses prováveis e possíveis acontecimentos. Então a equipe médica ela é essencial, além de uma paciente devidamente preparada. O que o senhor diria aí para as pacientes que estão assistindo o nosso programa agora nesse momento, que estão grávidas, que tem a questão do medo, tem a questão A mulher, ela fica muito mais sensível, né? Olha, inclusive a Suiane fez vários vídeos nas redes sociais dela, uma felicidade danada. E a gente sabe, sim, que ela foi realmente uma mãe muito corajosa, por sinal. Quero mandar um beijo grande aí para a Suiane, porque eu a conheço há muitos anos e eu nem imaginaria que ela teria tanta força assim, né, para poder ter esse filho normal e da forma que ela sonhou na cabeça dela, né? Porque assim, a mulher tá grávida, mas ela começa a idealizar tanta coisa, né? Desde o momento que ela descobre que ela tá grávida. E realmente preciso ter muita coragem mesmo, né, doutor? Para as mães de forma geral, a gente sempre fala e pede. Primeiro, o ideal seria que todas se programassem para engravidar. Isso é o ideal, né? Que é uma decisão muito importante você ter um filho. Importante do contexto social, educacional e de saúde. E, uma vez decidindo engravidar, que faça um pré-natal adequado. O pré-natal é muito importante no acompanhamento da nossa paciente e para que a gente tenha a redução esses graves números que o Brasil ainda tem de mortalidade materna que nos assustam tanto. Muito, né? E, em segundo, discutir sempre a via de parto com o seu médico, colocar na mesa de discussão com o seu obstetra
a via de parto que você deseja e ouvir a opinião do seu médico, e isso vai ser respeitado ao longo do pré-natal. E um acompanhamento pré-natal adequado, seja na rede pública ou privada, nós temos que ter um acompanhamento pré-natal e no parto de forma adequada. E nós estamos próximos aí ao Dia das Mamães, né? O Dia das Mães está chegando e eu queria inclusive aproveitar para falar para as mamães, para as futuras mamães. Está chegando o Dia das Mães e nada melhor do que você estar de bem aí com a sua saúde. Você já conhece a Mobidoc? Doutor Jailson, inclusive, faz parte também, né? Dessa equipe da Mobidoc. Eu queria aproveitar a oportunidade aí para falar aos nossos telespectadores, porque eu tenho recebido, inclusive, muitas mensagens dos nossos telespectadores. Eu fiz uma campanha para a Mobidoc junto à minha mãe, falando sobre a importância da gente se cuidar, da gente cuidar da nossa saúde. E a Mobidoc, ela vem trazendo essa oportunidade, não é, doutor? O senhor também faz parte aí de uma equipe de médicos que trabalham junto à Mobidoc. E esse trabalho é incrível, né? Eles são nossos parceiros na realização de exames de imagem. Eu recebo clientes da Mobidoc no meu consultório. E eu fico muito feliz realmente de poder falar para as pessoas que a Mobidoc é a maior central de agendamento de consultas e exames e odontologia também do Piauí. Olha só, para vocês terem uma ideia, eles não cobram mensalidade, anuidade, taxa de adesão e você utiliza o serviço quando precisar, pagando apenas um valor super acessível pelo procedimento. Você realiza seus exames, consultas com excelentes clínicas particulares. E no mês de maio, nós estamos aí com valores mais acessíveis para exames de check-up de mulher, para exames pré-natal e iremos também sortear 2 ultrassonografias gestacionais para as futuras mamães que são nossas clientes, além de fraldas. Então, maravilha, né? Essas ultrassonografias gestacionais que a Mobidoc também vai realizar aí para os seus pacientes. Fantástico, hein, doutor? Claro. Gostei muito disso, viu? Então, para você que está aí me assistindo agora, entre em contato conosco na Mobidoc. É só você ligar agora para a nossa central de atendimento no número que está aparecendo aqui no seu vídeo. Tem um WhatsApp também e você faz o seu cadastro gratuitamente. Após você fazer o seu cadastro, você já pode utilizar os serviços imediatamente. Os contatos estão aqui na tela. É a sua chance de você gastar menos e garantir mais saúde para você e toda a sua família. Da minha mãe. Ela é meu tesouro. E quando ela precisa fazer algum check-up, eu fico muito tranquila. Sabe por quê? Porque eu sei que a Mobidoc vai resolver. Aqui eu consigo marcar consultas e exames super rápido. Tenho o melhor atendimento e os valores mais acessíveis do mercado. Você faz a sua carteirinha. Você só paga o serviço que você usar. Mobidoc, aqui sim, tem excelentes médicos com um preço que cabe no seu bolso. Gente em casa que me viu falando da Mobidoc e que me perguntou, Carla, mas como é que funciona a Mobidoc? É o seguinte, tem muita gente que não tem plano de saúde, né, doutor? Que não tem acesso, muitas vezes não tem condições de ter um plano de saúde. Ou seja, as pessoas adoecem e na hora que adoecem sabe aí como é a situação. Muitas vezes você fica sem saber como você faz para ir ao médico. Então a Mobidoc, você faz o seu cadastro, você recebe uma carteirinha, você vai pagar uma consulta, só que um preço muito, mas muito reduzido, tá? Vamos supor, eu acho que uma consulta hoje em dia, ela equivale, eu acho que é uns R$300, vamos supor. Lá na Mobidoc você vai pagar R$85. Então você paga por essa consulta um valor bem pequeno e você ainda pode fazer a realização de alguns exames também, tá? Então, para você aí que está me assistindo agora, entre em contato aí com a Mobidoc. Você só não tem anuidade, você não tem que estar pagando nada, você só paga quando você utiliza, tá? Então já fica aí essa dica para você que está nos assistindo. Olha, doutor Jailson, chegou uma pergunta ali muito interessante das nossas telespectadoras. Eu achei muito interessante porque não partiu só de uma pessoa, mas de várias mulheres, que é com relação ao parto cesáreo e o parto normal. Algumas mulheres têm o medo após cirurgia ficar com a barriga, né, doutor? E a pergunta está aí no ar, né? Tive o bebê, parto cesáreo, por que minha barriga não volta ao normal como o parto normal? Isso é verdade, doutor? O parto cesáreo, a barriga fica maior e o parto normal, a barriga volta ao normal ou é um mito? Não obrigatoriamente isso aconteça como uma regra, tá?
Mas o procedimento cirúrgico por si só, abdominal, que é aquele corte que nós fazemos na hora da cesariana, ele causa mais inflamação, que é um processo de recuperação, porque foi feito um trauma cirúrgico, e ele vai ter mais inflamação, e as pacientes cesariadas, elas sentem algumas coisas diferentes que as pacientes do parto normal não sentem, como dor maior no sítio cirúrgico, que é o local que a gente realizou a cirurgia, um pouco mais de edema na parede abdominal, fica mais inchada a parede abdominal. Isso demora um pouco mais a recuperação. Quanto à regressão do útero, ou seja, a diminuição do tamanho do útero, é muito semelhante tanto do parto normal como do parto cesariano. Entendi. Outra coisa também que eu estou recebendo muita mensagem aqui no nosso programa, a gente falou da dor, né? E o parto humanizado, inclusive, o parto normal, existe analgésicos, anestesia, para que a paciente não sinta tanta dor no momento daquele parto, doutor? Sim, sim. Tanto na rede pública como na rede privada. Todos os hospitais, maternidades, têm por obrigação de oferecer às suas pacientes mecanismos de alívio da dor. Mecanismos que a gente chama de não farmacológicos, que são, ou seja, ausência de droga, mas que são formas de passar a dor, como massagens, banho em banheiro ou chuveiro quente, ou seja, uma alternativa de alívio da dor. E também tem as técnicas farmacológicas, que é o uso de remédios, ou seja, drogas, para aliviar naquele momento, que é feito pelo anestesiologista, que é um profissional médico que está junto com a gente também no momento. E aquelas pacientes que têm a dor como um fator limitante, esses mecanismos podem ser usados com a ajuda do médico anestesiologista. Ou seja, não se preocupa com a dor não, minha gente. Né? Não se preocupe com isso, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a dor que a gente acaba deixando de fazer, por exemplo, um parto humanizado, porque depois que você tem um bebê também, logo você volta para casa, já volta bem, né, doutor? Em média, 24 horas de internação apenas, enquanto na cesariana é de 48 horas em média, ou seja, é o dobro da taxa de permanência hospitalar. Permanência hospitalar. Eu amei essa entrevista. Obrigada, viu? Nada. Muito bom ter você aqui com a gente. Volte sempre, tá bom? Um abraço grande.